mensagem do Senhor, pastor Valci, dispensa apresentações, é o pastor efetivo da igreja. Eu queria estar orando com ele, por ele, pela mensagem que ele vai nos trazer da parte do Senhor. Meu Deus, cuida do teu servo, que o teu Espírito Santo possa usá-lo para a edificação da tua igreja. Fortalece sua esposa, fortalece o teu servo, sua família, encoraja-o, põe a tua boa mão sobre ele e sobre os seus lábios a tua palavra santa, que edifica, que instrui, que exorta, que traz palavras de esperança, fé, enfim, Senhor. Te damos graças por essa oportunidade de cultuarmos o teu nome, unidos com o Senhor, unidos porque o Senhor nos amou primeiro. Cuida do teu servo, que a tua palavra seja a boa semente que vai cair no meu e no nosso coração. Amém. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Nós estamos vivendo um momento que precisamos reacender a nossa identidade como cristãos, como seguidores de Jesus. Precisamos estar convictos da missão para a qual o Senhor Jesus nos chamou. E eu queria nessa noite abordar o tema Nossa união com Cristo nos torna mortos para o pecado e vivos em Cristo. O apóstolo Paulo, ele acabara de fazer uma declaração fantástica, maravilhosa, que nós conhecemos muito bem, que é a seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E com base nessa pergunta, choveu de críticos na época de Paulo, interrogando a Paulo, e é uma interrogação que todos nós fazemos também, muitas vezes, que é a seguinte: se a graça é abundante, onde o pecado cresce, onde o pecado incide, então nós devemos pecar mais ainda, para que a graça venha com mais intensidade ainda. E aí então Paulo vai trazer a resposta para essa pergunta que ele faz, pergunta hipotética que ele faz, aqui em Romanos capítulo 6, versos de 1 a 14, que eu queria convidar você a acompanhar aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versos de 1 a 14. Romanos capítulo 6, versos de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorás que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vamos ler todos o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Será que Paulo estava querendo dizer que a graça concede a nós a licença para pecar? Será que Paulo estava dizendo que quanto mais pecarmos, mais a bênção de Deus, mais o perdão de Deus, mais a misericórdia de Deus é derramada em nossa vida? Essa é uma questão que certamente é incessantemente debatida entre nós, nas nossas igrejas locais, mas tenho, como pastor, testemunhado que muitas vezes nós crentes entendemos exatamente isso, de que podemos pecar e não termos nenhum cuidado, nenhum zelo em relação a não pecar, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos perdoar, e no final das contas nós podemos fazer tudo de novo. Eu conheci um casal que tinha começado a frequentar a igreja que pastoreei, e o rapaz veio de uma família não cristã, ele não era evangélico, e a menina era de família de fé, mas puramente nominal. E eles se relacionaram lá na igreja, se entrosaram e se tornaram membros, se tornaram parte da família da igreja, e foram recebendo conselhos do pastor, dos presbíteros, de irmãos mais experientes, e eles foram acertando muitas coisas que eles entendiam de forma contrária à palavra de Deus.
Depois de um tempo, a menina, a esposa, ficou muito doente e ela precisou ser internada. E nesse período da internação, um outro homem, um outro amigo dela, na verdade uma paixão antiga, foi visitá-la lá no hospital. E o marido dela não gostou nada daquela visita e ela, nervosa, chamou o marido de ridículo, que ele estava com ciúme, que não tinha sentido, e eles brigaram feio. E o marido, movido pela raiva, largou a esposa e encontrou uma antiga namorada que morava sozinha e foi morar com ela. E a gente conseguiu falar com esse marido, aconselhá-lo para que ele voltasse para casa, para que ele e a esposa pudessem ter a chance de resolver os seus problemas e continuar juntos. E vou esquecer a resposta que ele me deu. Ele disse exatamente: Deus vai me perdoar mais tarde, mas eu vou ficar aqui por enquanto. Deus vai me perdoar mais tarde. É muitas vezes a mesma teologia que sussurra no nosso coração quando a gente quer fazer alguma coisa errada, quando a gente quer fazer alguma coisa desviada dos caminhos do Senhor. E aí nós racionalizamos aquilo que a gente quer fazer e, mesmo entendendo nossa separação temporária de Deus por um instante, nós queremos viver o prazer, viver um reconhecimento, uma vantagem, com a certeza de que Deus vai nos desculpar, Deus vai nos perdoar quando nós voltarmos a pedir perdão a Ele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça se manifeste em nós? De modo nenhum. Paulo diz enfaticamente, muito pelo contrário. Se a graça superabundou em nós, se a salvação veio a nós, se agora nós somos novas criaturas, se agora nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se agora nós nascemos de novo, então nós agora vamos viver para Jesus, nós vamos viver em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer a nós que o pecado morreu em nós, que nós morremos para o pecado, quando Cristo morreu na cruz para assumir os nossos pecados. O propósito do apóstolo aqui é muito diferente do que fornecer uma desculpa para que a gente continue pecando e Deus nos perdoando, e a gente pecando e Deus nos perdoando. Afinal, Deus é amor, Deus é misericórdia, então Deus vai nos perdoar. Paulo quer nos fazer entender que a graça de Cristo, que a graça de Jesus nos liberta do poder do pecado. Que ira, luxúria, ganância, amargura, medo, ambição, compulsões
que vêm a nós, que estão em nós, que nós praticamos, que nós exercitamos, não podem mais agir livremente em nós. Se virmos o pecado como capataz de nós que antes éramos escravos do pecado, agora nós precisamos enxergar que a graça de Cristo é o poder para nos libertar do cativeiro, para nos libertar do pecado e nos levar cada vez mais a viver uma vida sob a graça e as misericórdias do Senhor. Nessa noite, irmãos, nós queremos afirmar que nós estamos unidos com Cristo. E que unidos com Cristo, nós estamos libertos do pecado. Nós estamos livres da escravidão do pecado. A graça de Cristo é o antídoto para a culpa que o pecado provoca em nós. A graça de Cristo é o antídoto para que o pecado não tenha mais poder sobre nós. Nós agora somos de Jesus. Estamos unidos a Cristo. E nós podemos e devemos nos afastar do pecado que outrora nos escravizava. O pecado não tem mais direito de nos escravizar. Nós não podemos dar mais desculpas de que, olha, eu sou fraco, eu sou um ser humano, eu sou homem, e eu não sou de aço, e eu sou de carne e osso, e eu caí, e eu cometi. Mas Deus vai me perdoar, Deus vai ter misericórdia de mim. Nada disso é antibíblico, irmãos. Isso é bíblico, isso é verdade. Mas isso não pode mais fazer parte da nossa ideologia, do nosso estilo de vida, do nosso modo de viver a vida. Nós agora somos e sempre seremos de Jesus. Mas Paulo, irmãos, ele descreve essa união com Cristo de uma forma que nós vamos entender muito bem, de uma forma muito clara, como isso aconteceu e como isso acontece em nós. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que a nossa união com Cristo nos dá uma nova identidade. Nós agora não somos mais cidadãos deste mundo. Nós agora somos cidadãos dos céus. Temos uma nova identidade. Nessa nova identidade, nós não temos o direito e nem licença para pecar. O apóstolo deixa isso muito claro. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como é que nós podemos pensar em pecar, se nós agora vivemos em novidade de vida? Se agora a nossa vida é uma nova vida, se agora nós temos uma nova identidade. Como é? Como é que nós podemos ainda ficar tramando pecar? Ficar arquitetando pecar? Nós somos agora de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que vai dizer a nós como vamos viver. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, diz Paulo lá no verso 15. E quando o apóstolo diz isso, ele entende a realidade das consequências e a oportunidade que os crentes têm para não ficar sob
o jugo do pecado, para não ficar sob a escravidão do pecado. Ora, porventura, ignorás que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Você já pensou que o batismo é uma certidão de óbito que você recebe? O apóstolo Paulo diz exatamente isso, de que com a morte de Cristo, nós morremos para o pecado. E quando nós iniciamos na vida cristã, quando nós passamos por esse rito de iniciação, o batismo, nós estamos dizendo, estamos mortos para o pecado e agora estamos vivos para Jesus. Estamos vivos em Jesus. Eu não sei se você já tinha pensado assim, mas o batismo é uma certidão de óbito. Nosso entendimento ocidental, muitas vezes nos leva a entender que a gente está vivendo, que a gente está iniciando uma nova vida. É verdade. Mas a gente está iniciando uma nova vida porque a gente morreu para aquela vida anterior. E todos nós vamos para o batismo conscientes. Todos nós vamos para o batismo por conta própria. Todos nós vamos para o batismo porque deveríamos entender que estamos dizendo não só para Jesus, mas para a igreja e publicamente, que a nossa velha natureza não vai mais causar transtorno em nós. O nosso velho homem não vai mais perturbar a nossa vida. Porque agora nós vamos viver uma vida em Jesus. Porque agora nós vamos nos alimentar da vida em Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele é muito incisivo aqui quando ele fala desse batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo usa a linguagem do batismo para se referir à nossa identidade. Nós agora temos uma nova identidade. Ela não tem mais nada a ver com o nosso velho homem. Ela não tem mais nada a ver com a nossa vida antes de entender e de reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Irmãos, muitos de nós podem não confessar, mas na prática vive como os judeus críticos de Paulo aqui. Eles têm uma nova vida, eles reconhecem a Jesus, mas eles não se esforçam. Mas eles ainda pensam que, se eu pecar aqui e acolá, não tem problema algum, porque Jesus há de me perdoar. Porque Jesus lá na frente vai me perdoar. Então, muitas vezes vivemos uma vida cristã de péssima qualidade. Porque não entendemos que morremos. E tanto é verdade que Paulo vai dizer que a lei não pode mais nos culpar. Por que a lei não pode mais nos culpar? Porque nós estamos mortos. A lei não pode culpar alguém que já morreu. O progresso do entendimento de Paulo aqui é que nós estamos mortos. Porque nós estamos mortos, nós não podemos ser julgados pela lei.
Vejam, irmãos, talvez a gente nunca tinha tido esse entendimento, porque nós temos uma natureza pecaminosa, e porque temos uma natureza pecaminosa, nós vamos pecar. Mas essa é a nossa natureza pecaminosa, não é a nossa nova realidade, não é a nossa nova identidade, não é a nossa nova vida. Na nossa nova vida, na nossa forma de conceber a vida, nós não abrimos mão de que morremos para o pecado. Se como natureza pecaminosa vamos pecar, se como homens e mulheres que ainda vivem uma natureza pecaminosa vamos pecar, isso está alheio ao nosso entendimento, isso está à margem do que planejamos e do que vamos fazer. Porque o que vamos fazer é viver para Jesus. O que vamos planejar é como vamos cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu. O que vamos construir é uma carreira de fé. E Paulo está certo, porque aqui é a palavra de Deus, não é simplesmente o pensamento do apóstolo, mas é texto sagrado, canônico, é a verdade de Deus. Nós morremos, deveríamos viver assim, estamos mortos, não queremos saber mais nada que diz respeito à nossa velha natureza. Se ela aparecer, mesmo que seja bem sutil, nós vamos orar ao Senhor, vamos nos derramar diante do Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos nos alimentar da palavra do Senhor, para que isso não venha a aumentar em nós, essas tentações da velha natureza não venham a nos fazer estar desviados dos caminhos do Senhor. Vejam, irmãos, o verso 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Está muito claro. Da mesma forma que morremos e que deixamos na sepultura tudo aquilo que não pertence mais à nossa nova identidade, agora que Jesus é ressurreto, que Jesus é vivo, que Jesus vive eternamente, então da mesma forma nós nos apoderamos das benesses, das promessas do Jesus ressurreto, do Cristo ressurreto. E então agora também da mesma forma, nós estamos vivos em Jesus. Então nós estamos vivos para a eternidade. Nada nem ninguém vai nos tirar da eternidade, se o Senhor Jesus nos deu a eternidade. Nada nem ninguém vai nos impedir de caminhar numa carreira cristã, construir uma carreira de fé cristã, construir princípios e valores que o Senhor Jesus legou a nós. Irmãos, de uns tempos para cá, quem frequenta esta igreja tem percebido que Deus está nos chamando a atenção para a gente parar de ficar estéril, ou de ficar numa mesmice, ou de ficar brincando com a vida que o Senhor Jesus deu a todos nós. Uma vida que nós não temos tempo a perder. Uma vida que não sabemos quanto cronologicamente temos de vida. Mas o tempo que tivermos cronologicamente de vida, precisamos viver a vida que o Senhor Jesus nos deu. Não ficar no embate com a velha natureza e fazer com que isso atrapalhe a nossa nova vida com Jesus.
mas viver a vida com Jesus e deixar que tudo aquilo que não faz parte da nossa nova identidade, o Senhor Jesus há de resolver por nós. O que nós precisamos entender é que nós estamos livres do pecado pela graça de Jesus. Nós morremos para o pecado. Nós não temos que ficar alimentando nenhum deles. Nós não temos que ficar saudosos em relação a nenhum deles. Nós temos que nos abrir para que o Espírito Santo, Deus que habita em nós, encha a nossa vida da nova identidade. O batismo, irmãos, para muitos em nosso mundo atual e para todos no tempo de Paulo e para alguns de nós, ou quero crer aqui, todos nós, que entendemos exatamente o que significa essa ordenança, torna-se uma certidão de óbito de uma velha forma de vida. Talvez no Ocidente, porque a gente não tem perseguição ferrenha em relação a proclamarmos a fé em Jesus, mas nós conhecemos países no Oriente, países muçulmanos que têm essa questão do batismo como certidão de óbito na prática muito clara na vida deles. No outono de 2011, um muçulmano convertido em Marrocos foi esfaqueado ao lado de sua nova igreja, de sua igreja protestante, e deixado à morte lá à porta da igreja. Uma família cristã, então, trouxe esse muçulmano para casa, cuidou dele e conseguiu arrumar para ele asilo nos Estados Unidos para, então, de forma muito triste para aquele homem, descobrir que a sua própria família biológica tinha planejado o atentado contra a sua vida. O batismo desse muçulmano convertido não apenas fez os seus familiares o considerarem morto, mas lhes trouxe o desejo de procurar a morte, de procurar tirar-lhe a vida. O batismo, irmãos, é uma certidão de óbito. Mas, ainda bem que o texto não acaba aqui no batismo, porque o Paulo vai completar com a ressurreição de Cristo. Se nós agora temos uma certidão de óbito, nós agora recebemos uma nova certidão de nascimento. Eu não sei se a gente poderia chamar nova certidão de nascimento, mas a gente recebe uma nova certidão de vida intensa, vida eterna. Então, essa nova certidão substitui a anterior, não é? Quando você casa e aí você tem essa certidão agora mais do que a de nascimento. Quando você fica viúvo, você tem. Então uma vai substituindo a outra. Então agora nós temos uma nova identidade, uma nova certidão. Jesus nos deu essa nova identidade. Jesus fez tudo o que era necessário para que a gente vivesse essa vida. Irmãos, nós estamos sendo bombardeados por uma série de ideologias, de teologias totalmente contrárias à palavra de Deus, que você ainda precisa fazer alguma coisa para que você seja totalmente liberto. Se Jesus salvou você, se o Espírito Santo habita em você, vá em frente, siga. Não há nada que você ainda precisa fazer, porque o Senhor Jesus já fez. E o Senhor Jesus não ficou na tumba, no túmulo. Jesus ressuscitou, vivo está. E é na ressurreição dele que nós vivemos a nossa ressurreição física. Ainda acontecerá, mas nós já estamos vivendo aqui agora essa nova vida, essa vida sedimentada, arraigada, calcada na ressurreição de Cristo. Nós estamos unidos com Cristo
e unidos com Cristo, o pecado não tem mais poder sobre nós. Só que, irmãos, nós temos que pagar um preço. E é aí que mora o perigo, né? Aí que reside o perigo, porque nós pensamos que nós vamos ficar sem luta. Afinal de contas, somos salvos para sempre. Então a gente pode não fazer nada, que a gente está salvo do mesmo jeito. Eu não quero julgar você. Biblicamente, se você é salvo eternamente. Agora eu não sei se você, com esse comportamento, com essa forma de pensar, se realmente há salvação em você. Porque todos nós, salvos em Jesus, somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus jamais vai dizer para você ficar prostrado. Jamais vai dizer para você ficar sem servir, sem lutar, sem entrar no processo de santificação. Mas, irmãos, verso 10, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não sei se isso não está claro para todos nós. Aliás, eu nem sei se a gente precisava interpretar o texto, porque o texto é muito claro. Então, por que é que nós não obedecemos e cumprimos o que está aqui? Por que é que nós temos que ficar debatendo, discutindo, ignorando? Por que é que nós não aceitamos o que está aqui? Morremos para o pecado e agora vivemos para Jesus. Viver para Jesus, irmãos. Essa é a grande experiência que todos nós precisamos experimentar em nós mesmos. Esse é o esforço que precisamos fazer para daqui para o último fôlego de nossa vida. Esse é o comportamento que nós precisamos assumir daqui para o último fôlego de nossa vida. Nós agora somos identificados em Cristo. Estamos mortos para o pecado. Uma certidão de óbito encerrou a nossa relação com essa vida passada. Agora nós temos uma nova identidade. Agora somos de Jesus. Quer morramos, quer vivamos, somos de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. E por favor, Senhor, o que nós não conseguimos apelar, que o teu Espírito no coração de cada um de nós possa sim fazê-lo. Porque, Senhor Jesus, nós estamos muito aquém do que deveríamos estar como crentes em Jesus. Nós estamos muito aquém do que a igreja de Jesus, de como a igreja de Jesus deveria estar caminhando nesse mundo, Pai. Então, por favor, Senhor, no que depender de nós, e já que estamos ouvindo a voz do Senhor, já que estamos dentro da palavra do Senhor, que o Senhor, Pai, nos faça entender que nossa vida agora é vida para viver em Jesus, que nossa vida agora é vida para se desgastar em Jesus, que nossa vida agora é vida para a honra e glória de Jesus. Nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos caminhando, vamos iniciar as nossas celebrações para Páscoa, né?
E eu queria convidar o coral para estar à frente. Nós teremos aqui um privilégio, uma van premiere daquilo que nós